nós temos para enfrentar o que muito em breve vai acontecer, de acordo com o Apocalipse? Estamos prontos? Seríamos capazes de entregar a nossa própria vida por amor a Jesus? É algo para você pensar, é algo para que eu pense também. Depois você vem na sequência do terceiro filho, a terceira igreja, você entra na igreja de Pérgamo, e aqui uma tragédia se estabelece, porque é dito que na igreja de Pérgamo está o quartel-general do capeta. Aqui habita o trono de Satanás, porque estabeleceu-se nesse período, a partir do ano 313, um processo de idolatria. Foi exatamente o período onde o Estado se fundiu com a igreja. Constantino se declarou convertido, cristão, o primeiro imperador cristão da história, segundo ele. Mas o que ele fez? Uma fusão do paganismo com o cristianismo. Por exemplo, Diana dos Efésios era a mãe de todos os deuses, cuja estátua na cidade de Éfeso possuía 3 seios para amamentar todos os deuses. Idolatravam a mãe dos deuses. Agora Constantino é cristão. Vamos idolatrar a mãe de Jesus. A fusão do paganismo com o cristianismo. Era muito comum, desde a herança grega, colocar adoração com imagens. Quando surge o paganismo com o cristianismo, fusão a partir de Constantino, num processo de idolatria, trouxeram as imagens para dentro do cristianismo, para que aquilo que se fazia somente no âmbito pagão, também se processasse no âmbito cristão. A fusão da igreja com o Estado desde então. E se você olhar a história, Constantino de repente resolve mudar de cidade e ele vai para Constantinopla, onde hoje é Istambul. Estando em Constantinopla, ele outorgou poder ao bispo de Roma para que fosse o seu representante, e ele seria o cabeça da igreja, ordenando, mandando e desmandando nesse processo onde igreja e Estado, igreja e política estariam de mãos dadas. Resultado, paganismo e cristianismo se fundindo num processo de apostasia, e olhando isso, o profeta declarou: está sendo estabelecido o trono de Satanás, porque a idolatria entrou no seio da igreja. Não temos imagens aqui para adorar. Mas você tem ídolos? Quem ocupa o lugar que pertencia a Deus no seu coração? Pastor, o senhor poderia definir, por gentileza, o que é idolatria? Defino. Tudo que obtém a honra e a lealdade que pertence exclusivamente a Deus constitui-se idolatria. Tudo que obtém a honra e a lealdade que pertence a Deus, constitui-se idolatria. Se o teu carro começa a deter a honra e a lealdade que pertencia a Deus, então você está idolatrando o teu carro. Se o teu namorado passa a ser tua prioridade no lugar de Deus, você acaba de idolatrar o seu relacionamento. Se o teu cargo, o teu posicionamento social é mais importante que a tua fé, você é um idólatra. Ou seja, tudo aquilo que absorve a honra e a lealdade que devia ser exclusiva de Deus, constitui-se idolatria. E sabe de uma coisa? Na cidade de Pérgamo, que é o alvo da terceira carta de João, a cidade de Pérgamo, no ano 29 a.C., pela primeira vez na história, idolatrou, constituiu Deus um homem vivo, a saber, o imperador César. César foi adorado como Deus no ano 29 a.C. A idolatria se estabeleceu, o paganismo se fundiu com o cristianismo no desenvolvimento deste período, a partir do ano 313 depois de Cristo até o ano 538. Você percebe o mal se desenvolvendo, o paganismo fundindo com o cristianismo. E aí você chega ao período de Tiatira, aonde um personagem do Velho Testamento é arrancado e colocado aqui na carta à igreja de Tiatira. Qual é o personagem? Jezabel. Lá no Velho Testamento, a perseguidora dos profetas, em especial Elias. Jezabel, a esposa do Acabe. Jezabel, aquele instrumento na mão do diabo para perseguir e acabar com o povo de Deus.
Elias foi perseguido, você conhece a história. E sabe o que acontece? A carta à igreja de Tiatira me exibe de um modo muito claro que o mal não vem de fora, o mal nasceu no seio da própria igreja. Nós não somos atacados pelos lobos vorazes de fora. Os nossos maiores inimigos são lobos que surgem no nosso próprio seio. A carta de Tiatira exibe exatamente isso. Porque os cristãos começaram a trocar a palavra pela tradição. E a partir do ano 538, aliás, em 538 o bispo de Roma assumiu a supremacia por completo. A última tribo bárbara, denominada de ostrogodos, que impedia o avanço, a supremacia do bispo de Roma, essa última tribo bárbara foi destruída no ano 538, e a supremacia do bispo de Roma passou a ser total, completa e absoluta. E aí estabeleceu-se o bispo de Roma como intermediador entre Deus e os homens, papel que pertence a Cristo. Estabeleceu-se heresias como obras humanas para expiação de pecados, longas peregrinações para pagar a tua dívida junto a Deus, adoração a imagens, imortalidade da alma, Virgem Maria, domingo como dia de guarda. E aliás, o domingo como dia de guarda tem uma história interessante, porque surgiu desde os tempos remotos da Babilônia. Você sabia que, de acordo com Gênesis capítulo 10, o fundador da Babilônia chama-se Nimrod? Nimrod, um caçador, fundou a Babilônia, de acordo com o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Certamente ele foi o responsável pela construção da Torre de Babel. E ele também fundou outras cidades, uma delas Nínive, capital da Assíria, um dos reinos mais violentos que já surgiu na história dessa terra. Ele funda estas cidades e ele era casado com uma mulher chamada Semaríamis e de repente ele morre. Mas o que diz a mitologia? De que ao morrer, ele foi direto para o sol. E o que ele faz? Envia raios solares, e tais raios solares engravidam sua esposa que ficou aqui na terra. E de um modo miraculoso, o filho nasce, e esse filho seria o redentor de toda a humanidade. O Messias pagão, interessante, nasceu no dia 25 de dezembro. Diante do que se levanta, ele é o Deus Sol. Nimrod passou a ser adorado como o Deus Sol e adorado num dia específico. E de repente, quando o paganismo se funde com o cristianismo, a herança de adoração do Deus Sol entra no seio da igreja cristã primitiva. E o resultado é que o dia de guarda é mudado do sábado para o domingo, dentro do contexto do grande conflito. Deus está revelando tudo isso no Apocalipse e coloca este período em evidência como sendo o período de Tiatira, tal qual Jezabel afrontava Deus e seus profetas. Tais cristãos estão afrontando Deus e sua palavra. E aí você vai para o período de